Olá, meu nome é Edneia do Nascimento Moraes, meu RU é 157 41 80, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Uninter do Polo de Volta Redonda. Estou gravando esse vídeo para o meu estágio Diferente Contexto, que tem como objetivo a organização da prática pedagógica em um espaço fora do contexto escolar. Este estágio proporciona ao aluno um conhecimento onde se relacionam teoria e prática. E junto com isso a gente agrega conhecimento, criatividade e evolução em nossa docência. Esse estágio pode ser realizado em ONGs, igrejas, empresas, asilos, hospitais, entre outros. Por que ele é importante? Porque agrega conhecimento em outras áreas que não seja dentro do contexto escolar. Traz para o aluno, para a gente que está estudando, novas experiências. O meu projeto foi pensado e desenvolvido para ser trabalhado em ONGs não governamentais, que atende crianças com problemas e dificuldades familiares, escolares, e que tem problemas sociais. E o intuito é dar suporte específico, aproveitando esse tempo ocioso que essas crianças eventualmente possam estar tendo, né? Porque às vezes em casa eles não têm regras, não cumprem horário, e na ONG eles vão aprender tudo isso, ter esse compromisso de ter um horário e também de participar de todos os eventos que tem nessa ONG, e assim deixando esse espaço ocioso, não tendo esse espaço ocioso na verdade, esse espaço que eles ficam aí na rua, passando por dificuldades e perigos. Eu escolhi o projeto Como Contar Histórias devido à importância que tem na vida da criança. Essa é uma contribuição dentro do contexto pedagógico, na formação, a formação desses futuros leitores. Esse ato de contar história, ele forma as crianças para a leitura, a prática da leitura, que pode se iniciar bem cedo ou não. Cedo quando a mãe participa e ajuda e traz essa contação de história desde pequenininho para a criança. Mas tem mães que não fazem isso, tem família que não tem esse hábito. Então, a contação de história, ela mexe com a imaginação através das fantasias da criança. Onde ela é envolvida, e através desse envolvimento nasce a curiosidade e o interesse pela leitura. E é isso que é importante da contação de história. Contar história não é somente ler, porque às vezes a leitura ela é feita para as crianças sem adaptações. Quando você pega um livro para ler, você lê o livro, todas as vezes que você lê, ele vai ser do mesmo jeitinho, não vai mudar nada. Os pontos, as vírgulas, todas vão estar nos mesmos lugares. Então, todas as vezes será lida da mesma forma, preservando tanto a história quanto a maneira que essa história é contada. Agora, quando você faz a contação de história, você valoriza a cultura oral, que são passadas de geração. Tipo assim, quando você valoriza a história, você vai contar a história para uma criança, às vezes, Branca de Neve, por exemplo. Você pode diversificar o jeito de contar essa história da Branca de Neve. Você pode contar de maneira atual, você pode ser da maneira antiga, entendeu? Você pode colocar num ritmo de comédia. Então tem várias maneiras de fazer essa contação de história com recursos. E esse suporte concreto, como na escrita. As narrativas podem sofrer transformações quando você conta uma história. Depende de quem conta a história e do tempo que essa história está sendo contada. Existem vários recursos para se fazer a contação de história. Por exemplo, o livro. O livro é um dos primeiros recursos, é um dos recursos mais
usados para fazer a contação de história. Quando você vai contar uma história para criança, ainda mais essas pequenininhas, você tem que passar tudo para ela, porque assim ela já vai acostumando como que se lê a história. A história tem que ler desde quem fez a ilustração, quem escreveu o livro, entendeu? A editora do livro. E outra coisa que é muito importante também quando você vai ler um livro para criança, ler, né, no ritmo de contação de história, é você ir passando as páginas, mostrando, contando a história e mostrando para elas as figuras, porque assim ela assimila melhor, ela explora melhor o livro e assimila melhor o que está sendo contado para ela. Sem ser o livro, tem esse livrinho aqui também é outro modelo, né, de historinhas que é feito para as crianças. Esse aqui é um livro que é feito para a criança bem menorzinha. Outra maneira também que ajuda bastante que é um outro recurso que tem para se contar história, é o fantoche. Fantoche de dedo, né? Fantoche de dedo, onde você coloca nos dedos os personagens e dali você vai contando a história para a criança. Esses recursos de fantoches, eles são muito importantes e as crianças gostam muito. São onde eles prestam mais atenção. Aqui também eu trouxe um fantoche, esse é de dedo. E tem esse aqui, que é onde você enfia a mão, né? E você tem dois aqui. É outro recurso também maravilhoso que as crianças ficam apaixonadas quando alguém faz um tipo de apresentação, de contação de história dessa maneira. Você tem dois personagens e eles ficam conversando entre si. Então, isso aqui é um tipo de contação de história que as crianças se apaixonam, ficam apaixonadas. É um material, são bonequinhos, né, feitos de meias ou outro tipo de material. Eles têm faces expressivas, né, onde a pessoa vai contando a história e vai falando, coloca na mão e vai manipulando eles, conforme a história está sendo contada. É muito legal, é um recurso maravilhoso. Outro recurso também é a história em quadrinhos. E esse tipo de história aqui, a professora pode montar a história já com a criança, entendeu? Já é dentro de sala de aula, ou no caso, numa ONG, que é onde a gente estaria fazendo o nosso trabalho, poderia pegar cartolinas ou outro material e ir montando a história com a criança e depois, quando estiver finalizada, aí conta a história na íntegra para elas, na história em quadrinho. Os gibis são assim, né? Os gibis que a gente lia antigamente são assim, em histórias em quadrinhos assim. É muito bom também, é um outro recurso que tem. Outro recurso também é o teatro de sombra. De sombra também é um recurso maravilhoso. Contar a história com recurso fica mais interessante, as crianças prestam mais atenção. Então é muito bom ter recurso para se contar a história. E diversificar. Esse aqui é o teatro de sombra, é onde a pessoa tem que montar todo um espaço, né? E vai fazendo teatrinho para as crianças com a sombra. Outro recurso maravilhoso também é o de ventríloco, onde a pessoa coloca o personagem na mão, fica do ladinho dele e ele vai conversando com o personagem como se fosse mesmo um diálogo, ele com o personagem. É maravilhoso esse recurso também, as crianças gostam demais, é muito bom. Outro recurso que é parecido com o ventríloco, mas esse é no estilo de marionetes. São bonecos conduzidos por fios presos na cabeça, mãos e nos pés. Aí tem que fazer um cenário, né? E os operadores ficam escondidos atrás.
e vão manipulando o boneco e contando a historinha. Aqui só tem um, mas às vezes tem mais, pode ter vários personagens, né? Dependendo do espaço e de quem vai fazer. A pessoa também que está fazendo isso aqui pode chamar uma criança para poder participar do teatrinho de marionetes. E é um recurso também muito usado e muito bom. Outro recurso também é o flanelógrafo, onde a professora, esse aqui é um recurso que a professora pode montar também com as crianças a história num painel, né, como se fosse uma flanela ou uma camurça, monta e depois vai contando a historinha para eles. E esse recurso ele pode ficar na parede exposto para a criança ver, né? Pode usar feltro, a flanela, onde vai colocando as gravuras para usar, né? Para melhor manuseio, assim dizendo. Pode fazer um cenário solto também, onde se possa colocar e retirar as figuras. Pode ir colocando, tirando, de acordo com conforme for contando a história. Esse também é um recurso muito bom. Esse aqui também, esse aqui é o último. Eu coloquei dois aqui para ver se eu não sei se o primeiro, se esse maior ia dar para ver, mas esse aqui é grande, dá para ver. É tipo uma televisãozinha, mas é feita, a professora ou a pessoa que vai estar ensinando a caixinha é uma televisão. Ele pode montar junto com as crianças, coloca os cabinhos aqui que vai rodando, coloca de um para o outro e vai contando a história, vai rodando isso aqui. Então, a professora vai rodando e vai contando a história para a criança. Não sei se está dando para vocês verem direito aqui. Tá vendo? E é um recurso também muito legal e pode ser feito juntamente com as crianças no espaço que está sendo a aula, né? Então é muito legal. Tem esse aqui, tem esse aqui. Não sei se está dando para entender bem, mas eu acho que tá. Que aí o recurso ele vai fazendo, vai rodando e a história que você colocou, ela vai subindo e vai passando, a professora vai contando a história, né? Que esse aqui é o cineminha. É uma grande opção também de atividade. Ele, igual eu falei, ele pode ser confeccionado pelo instrutor ou professor, junto com as crianças. Sabe? Pode ser feito de papelão, essa caixa aqui pode ser um papelão, entendeu? Material, e é muito bom também, muito legal, porque as crianças podem participar, junto com o professor ou com o instrutor. Agora tem a caixa também, deixei aqui do meu ladinho, a caixa surpresa ou caixa de histórias. Aqui eu coloquei caixa surpresa, mas pode ser caixa de história. É muito legal essa caixa, porque você coloca a história que você vai contar, você coloca tudo dentro da caixa. E você sabendo já como é a história, você vai manuseando, vai fazendo o quê? Vai pegando o material que está dentro da caixa e vai contando. Pode começar, por exemplo, assim. O palhacinho frufru, né? Queria muito aprender a tocar pandeiro. E aí você pega o pandeiro, mostra o pandeiro, mas ele não sabia tocar, tentou e não conseguiu. Aí vai contando a história. Você inventa, aí passou para o violão, que aí dentro da caixa também tem o violão. Então assim a caixa surpresa é um recurso também maravilhoso, onde pode, a pessoa pode fazer mistério, cantar uma musiquinha, né? E com essa musiquinha pode colocar sons, né? Para se contar essa história. E quando vai, lógico que para fazer essa contação de história com a caixa surpresa ou qualquer outro também recurso, é bom você ter um roteiro já escrito, né?
adaptado ao que está dentro da caixa ou o que você vai fazer. Aí você conta com as suas próprias palavras, mas mantendo o enredo, mantendo, né, uma história ali, hoje a história já conhecida, mantém o enredo e vai estabelecendo um tema. Você coloca um tema que você quer para contar essa história, que seja comédia, que seja drama, né, que seja conto de fada, aventura, né? Pode usufruir muito, uma contação de história você depende muito da voz também. Aí você tem que usufruir da voz e todos os elementos, né, da mudança dessa voz. Pode fazer voz fina, voz grossa, voz infantil, uma voz dramática, que aí isso que faz a criança ficar prestando atenção na história. E outra coisa, você tem que acreditar na história que você está contando, para passar credibilidade e encantamento para a criança. A contação de história, ela é importante no contexto escolar, pois permite a aprendizagem da língua oral, como os sons, os tempos, mexe com a imaginação da criança, desenvolve o raciocínio, ensina a criança a viver em sociedade, porque isso faz trabalhar com as regras morais também, sociais, e as tradicionais também. Na contação de história, igual como eu falei no começo, são passadas aquelas historinhas antigas que a gente sempre ouviu. Isso se faz importante, porque auxilia no processo de ensino-aprendizagem da criança, onde ela pode se desenvolver melhor através dessa contação de história. Pode-se trabalhar diversos conteúdos com a contação de história, principalmente incentivar na formação da leitura com assiduidade, porque hoje em dia está muito difícil passar esses conceitos. Então, esses conceitos têm que ser passados para a criança desde pequenininho, né? E a avaliação que pode ser feita nesse contexto, mesmo sendo em ONGs e tudo, através dessa contação de história, você vai observando, você avalia a criança através da atenção que ela dá, né, para o trabalho que está sendo feito, a participação dela, a interação dela durante toda essa aula, né? Então, dali você já pode perceber como que a criança está agindo nesse contexto. Entendeu? Então, é muito bom a contação de história para se observar, né, o desenvolvimento da criança. Espero ter passado para vocês um pouquinho do que a contação de história pode fazer, né, no ambiente ou escolar ou em ONGs mesmo, como eu falei, como pode fazer o desenvolvimento das crianças e aproximar elas da leitura, que é um dos pontos primordiais do desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos e até uma próxima.